Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, vamos iniciar o capítulo 7 do 5º volume, em abril de 1972. Srila Prabhupada meditava em construir seu Krishna Balarama Mandir. Em abril de 1972, pediu ao seu discípulo Surabhi, que traçara os projetos do templo de Bombaim, para, baseando-se no desenho da arquitetura renascentista indiana, projetar as plantas. Prabhupada gostou do templo de Govindaji, localizado perto do templo original de Govindaji, construído por Rupa Goswami. Ele gostou do pátio aberto, rodeado por muitas árvores, e dos degraus bem na frente e que conduziam para a área do darshan das deidades. Ele sugeriu que se incorporasse em seu templo algumas das características desse templo. Surabhi, com a ajuda de um arquiteto de Vrindavana, desenhou as plantas que Prabhupada aprovou. Este será o maior templo de Vrindavana. Muitos cavalheiros de alta classe de Delhi, que também são devotos, gozarão da oportunidade de viver conosco em fim de semana. Isso ser-lhes igual a Vaikunta. Vocês devem construir algo maravilhoso, caso contrário será um demérito para vocês, rapazes americanos. Isso absolverá a posição dos Estados Unidos e da Índia. E esse projeto de Vrindavana é um dos nossos mais importantes na ISKCON. Embora Gurudasa tivesse tido todo o cuidado de manter-se em contato com Prabhupada por correspondência, ele não dera devida atenção a certos assuntos importantes em Vrindavana, tais como cavar um poço e conseguir aprovação municipal, coisas que Prabhupada insistia em pedir. No verão de 1972, Prabhupada escreveu: Desde o início eu disse que simplesmente queria que se construísse em Vrindavana um templo exatamente como o templo de Govindaji. E houve tantas cartas, mas isso não foi feito, não importa, pois gosto do plano de Surabhi. 2 semanas depois, Prabhupada voltou a escrever a Gurudasa, detendo-se no mesmo ponto. Eu queria um templo como o de Govindaji. Será que esse é tão difícil que nos últimos 6 meses você teve de consultar tantos engenheiros? Qualquer engenheiro comum poderia redigir os documentos e conseguir a aprovação deles. Tem havido muita correspondência desnecessária. Prabhupada achava que construir um templo em Vrindavana não deveria ser tão difícil. Ele ficou impaciente com os atrasos, apreensivo de que os devotos e arquitetos tornassem a construção muito dispendiosa. Ele disse que eles deveriam ir em frente com os planos que ele aprovara, mesmo que o prédio saísse um pouco mais barato do que o plano original. Ele estava atento em que um discípulo competente supervisionasse o trabalho, de modo que a ISKCON não fosse enganada. Já em abril de 1972, Prabhupada pedira que as deidades em Vrindavana fossem Krishna e Balarama. Krishna pode ser negro, Balarama branco, e a pose na parte de trás da revista De Volta ao Supremo é muito boa. Ele pediu que do lado de fora se colocasse bem na frente uma placa com os dizeres Shri Krishna Balarama Mandir. Uma das razões pelas quais Prabhupada escolheu Krishna Balarama como as deidades governantes era que a maioria dos templos de Vrindavana eram de Radha e Krishna. O templo da ISKCON seria ímpar em Vrindavana. Outra razão era que a terra da ISKCON localizava-se em Ramanareti, uma área florestal e de areias macias onde Krishna e Balarama gozavam seus passatempos infantis há 5.000 anos. Caía bem celebrar e adorar as diversões juvenis de Krishna e Balarama em Ramanareti. Embora tivessem passado milhares de anos desde o advento de Krishna em Vrindavana, a mesma atmosfera e muitas das mesmas paisagens e sons ainda permaneciam. Os pavões corriam pelas areias ou sentavam-se no alto dos telhados ou das árvores.
O arrulho e o ruflar de pombos, cucos e o farfalhar das asas verdes dos papagaios eram som e imagens eternos da floresta de Vrindavana. Em Krishna, a suprema personalidade de Deus, Prabhupada descrevera como Krishna e Balarama e seus amigos vaqueirinhos divertiam-se em Ramanareti e lugares parecidos. Meus queridos amigos, veja só como a margem desse rio é extremamente bela devido à sua atmosfera agradável. E veja só como lótus fluorescentes estão com seu aroma atraindo abelhas e os pássaros. O zumbido e o chirro das abelhas na floresta estão ecoando por todas as belas árvores que lá se encontram. Lá as areias também são limpas e macias, portanto, este deve ser considerado o melhor local para nossos folguedos e passatempos. Segundo Srimad Bhagavatam, os passatempos em que os vaqueirinhos se divertiam como amigos de Krishna e Balarama em Vrindavana são a compreensão espiritual máxima, situados muito além da forma ordinária como entende Deus ou os religionários. A verdade suprema em que alguns meditavam como Brahman impessoal, a quem outros adoravam como Supremo Onipotente, e ainda outros consideravam como uma entidade viva comum, era o eterno e amável amigo dos vaqueirinhos de Vrindavana. Somente após muitas e muitas vidas de atividades piedosas eles se habilitariam a unir-se aos passatempos amorosos de Krishna e Balarama e Ramanareti. Ao estabelecer um templo de Krishna e Balarama, Prabhupada desejava oferecer a pacífica e transcendental atmosfera de Ramanareti a todas as pessoas, incluindo visitantes do exterior, trabalhadores que regularmente se locomoviam de Delhi e seus próprios discípulos. Eles já receberam uma carta de uma importante agência de viagens internacionais, solicitando que ele providenciasse acomodações para turistas, de modo que a casa de hóspedes da ISKCON pudesse ser incluída no roteiro oficial da Índia espiritual. As pessoas sempre estavam vindo à Índia para viajar pelos lugares sagrados. Infelizmente, a maioria dos lugares eram desautorizados ou infestados por enganadores. Portanto, o centro da ISKCON seria muito importante. Prabhupada escreveu: estabeleçam um centro de pregação europeu e tentem arregimentar todos os turistas e hippies que vêm para Vrindavana. Deles boa praçada e ocupem-nos em cantar, limpar o templo e ler nossos livros. Dê-lhe todas as facilidades para se tornarem devotos. Havia outra importância singular no fato de Prabhupada escolher Krishna Balarama como objeto central de adoração em seu templo de Vrindavana. O Sr. Balarama é a primeira expansão do Sr. Krishna, e em sua encarnação de Sankarsana, ele sustenta todos os universos. Portanto, os Vaishnavas adoram Balarama para obterem força espiritual. Vocês podem orar ao Sr. Balarama, disse Prabhupada, para ajudá-los a superarem sua deficiência. Como a fonte de força espiritual, o Sr. Balarama também é conhecido como o mestre espiritual original. Como nos outros templos grandes que Srila Prabhupada supervisionava na ISKCON, haveria 3 altares, e ao lado de Krishna e Balarama erguer-se-iam as deidades do Sr. Chaitanya e do Sr. Nityananda. O Sr. Chaitanya é o próprio Krishna, o Sr. Nityananda é o Sr. Balarama, um fato de que o Krishna Balarama Mandir anunciaria ao mundo. O Sr. Nityananda é especialmente apontado como Kripa Avatara, a forma de Deus mais misericordiosa para com as almas caídas e condicionadas. Dessa maneira, a adoração de Krishna Balarama como o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda enfatizaria a distribuição da consciência de Krishna às outras pessoas. Prabhupada também queria instalar deidades de Radha Shyamasundara,
juntamente com suas duas golpes assistentes, Lalita e Vishaka. A Srila Prabhupada não era possível permanecer o tempo todo em Vrindavana, e, no entanto, sempre que ele estava ausente, o progresso se tornava lento. Gurudasa, o presidente do templo, tinha pouco dinheiro, pouca habilidade em administrar finanças. Prabhupada chamava-o de Damchip Babu, um nome que os indianos dão aos ocidentais que pensam ter saído ganhando ao pechinchar, mas que na realidade foram enganados. Visto que Srila Prabhupada não confiava nos hábitos como seus devotos investiam, ele armou um complicado sistema mediante o qual ele teria que aprovar todos os cheques da ISKCON de Vrindavana, mesmo enquanto viajando. Quando Gurudasa queria gastar, Tejas, o presidente do templo de Delhi, vinha a Vrindavana e aprovava as despesas. Então fazia-se um cheque e esse era remetido para Srila Prabhupada assinar. Quando o cheque voltava para Delhi, Tejas acrescentava sua própria assinatura e entregava-o a Gurudasa. Embora Prabhupada geralmente preferira não se sobrecarregar com a administração de seus templos, ele insistiu em supervisionar todos os gastos de Vrindavana até a última rúpia. Mas mesmo com esses controles, Gurudasa não dava devida aplicação ao dinheiro, pagando capital destinado à construção e utilizando para outras despesas do templo, na maioria das vezes sendo enganado por comerciantes. Após a visita em 1972 durante Kartika, Prabhupada ficou ausente de Vrindavana por um ano inteiro, dirigindo as coisas através de correspondência. Com o movimento para a consciência de Krishna crescendo rapidamente em todos os continentes, ele tinha muitos lugares para visitar. Ainda assim, seus três principais projetos, Bombaim, Vrindavana e Mayapur, eram seus principais assuntos de correspondência e seus maiores investimentos financeiros. Uma das razões pelas quais ele não vinha com mais frequência a Vrindavana era que as cartas de Gurudasa tinham sido muito otimistas, prometendo uma inauguração do templo por volta de Janmashtami de 1973. Surabhi estava encarregado da construção e sabia muito bem que a obra prosseguia lenta demais. E, no entanto, Gurudasa escrevia a Prabhupada dando um quadro de conclusões iminentes da construção e inauguração do mandir. Prabhupada ficava animado ao ouvir as boas novas, embora com reservas. Dava a Gurudasa um voto de confiança. Se você puder terminar a obra no próximo Janmashtami, será um crédito muito grande para você. E eu virei de qualquer parte do mundo só para instalar deidades. Mas agora você deve trabalhar com muito afinco para realmente cumprir a promessa que me fez. Caso contrário, estarei muito desapontado. E ficarei muito zangado com você. Prabhupada aconselhava os devotos de Vrindavana que eles teriam que trabalhar diligentemente, terminando antes da chegada da estação das monções em junho, se é que eles estavam desejosos de cumprir sua promessa. Mas qualquer pessoa que visitasse o local de construção de Vrindavana chegaria à conclusão de que o prédio jamais ficaria pronto em tempo. A área do templo consistia em cabos de alicerce, barras de aço. Apenas 3 ou 4 devotos moravam lá, lutando para organizar os trabalhadores e para garear fundos e materiais de construção. Aquele verão foi extremamente quente e todo dia os devotos eram forçados a passar a tarde deitados em suas cabanas, exaustos com o calor. Os preços do cimento e do aço tinham dobrado. Todavia, Prabhupada continuava respondendo aos animados relatórios de Gurudasa, incentivando-o a continuar com determinação. Mas Prabhupada também podia ler nas entrelinhas e alertou Gurudasa. Tudo o que quero ver é a obra prosseguir com vigor. E o dinheiro não deve ser utilizado para pagar dívidas insolvíveis. O dinheiro simplesmente deve ser utilizado na construção.
A conversa sobre a inauguração do templo por volta de Jamashri foi aos poucos deixada de lado. Mas Prabhupada não expressou seu desapontamento. Ao invés disso, continuou animando os devotos, impelindo a seguir adiante, pedindo que pelo menos seu próprio quarto fosse concluído, de modo que quando ele visitasse em outubro de 1973, teria um lugar para onde ficar. Contudo, Prabhupada chegou, seus aposentos estavam longe de serem concluídos, e durante uma semana ele teve que morar na casa de um amigo em Vrindavana. Ele não demoveu o Gurudasa, mas tentou ensinar-lhe mais administração e contabilidade. Ele também escreveu ao seu secretário GBC da Índia, Tamal Krishna Goswami, para conseguir mais fundos para o projeto de Vrindavana. Assim, cheguei aqui a Vrindavana, mas quanto ao projeto, por que o dinheiro é tão irregular? Tejas relata que nos últimos 3 meses você enviou 5.000 rúpias e depois disso nenhum centavo a mais. Desse jeito, como pode o projeto seguir em frente? Inspirados pela presença de Prabhupada, os devotos reorganizaram-se. Eles realizaram um pequeno festival naquele local, erigindo uma tenda e decorando com bananeiras e flores os postes do alicerce. Por várias noites, Prabhupada discursou perante um grupo de cerca de 50 pessoas locais, que entre os cabos do alicerce sentavam-se em cadeiras dobradiças. Prabhupada estava determinado em seu desejo. Mais do que nunca ele queria um templo, e o pequeno grupo de discípulos em Vrindavana estava convencido de sua missão de erigir esse templo. Esses discípulos sabiam que não estavam construindo um templo meramente como seu próprio projeto local, mas como algo muito importante para o mundo inteiro. Prabhupada marcou para o próximo Jamashri, em agosto de 1974, a nova data da grande inauguração. Surabhi tinha considerável experiência em arquitetura e construção, mas nunca trabalhava antes com um semelhante prédio ornamentado. Portanto, ele ficou receoso de que não pudesse terminar no período de 1 ano. Tejas desconfiava se eles poderiam arrecadar os fundos a tempo. Gurudasa estava ficando mais competente e assegurou a Prabhupada que eles obedeceriam ao prazo estipulado. Subal queria ficar em Vrindavana, mas só com a condição de que ele fosse dispensado da administração, livre para cantar e perambular pelos bosques. Mas fazia muito tempo que ele partira para o ocidente. Aqueles devotos que permaneceram comprometidos em Vrindavana sabiam que, pelo menos no momento, o verdadeiro caminho espiritual em Vrindavana era o trabalho árduo, a ansiedade, o combate aos elementos e o trabalho com instrumentos puros a serviço do devoto puro de Krishna. Em fevereiro de 1974, enquanto viajava de Los Angeles rumo ao leste, Prabhupada escreveu a Gurudasa, explicando que gostaria de ir a Vrindavana assim que seus aposentos estivessem concluídos. E perguntou quando isso aconteceria. Gurudasa consultou Surabhi, que escolheu o período de 1 mês. Tentando ser mais positivo, Gurudasa convidou Prabhupada a vir e mudar-se para seus novos aposentos em 3 semanas. Mas como resposta, Srila Prabhupada telegrafou noticiando que estaria vindo em 2. Naquela ocasião, a casa de Prabhupada não tinha nem teto, nem assoalho, e apenas porções das paredes externas estavam levantadas. Surabhi iniciou uma esforçada maratona de construção e contratou 2 equipes de trabalho, uma para o dia e uma para a noite. Eles trabalharam 2 semanas ininterruptas, economizando drasticamente. Eles rebocaram e pintaram simultaneamente e, por causa disso, as paredes ficaram úmidas. Poucos dias antes da chegada de Prabhupada, eles colocaram um assoalho temporário de tijolos, coberto com excremento de vaca, coberto com tapetes, coberto com lençóis.
O clima era frio e a casa não tinha calefação. Na manhã em que Prabhupada chegou, todos os devotos reuniram-se com ele enquanto ele sentava-se alegremente perante a sua escrivania, louvando-lhe seu feito. Disse que se continuasse trabalhando dessa maneira, poderiam terminar tudo antes de Janmashtami. Quase imediatamente após sua chegada, Prabhupada começou a manifestar os sintomas de um resfriado. Mas não dava ouvido à sugestão de que ele mudasse para outro lugar. Esta é minha primeira casa, disse ele, agora vou ficar aqui. A grande sala de tijolo e pedra era simplesmente austera e permanecia escura a maior parte do dia, mas Prabhupada considerava com sua residência em Vrindavana. Pouco depois, destacados visitantes foram visitá-lo e ele os recebeu calorosamente em seu quarto, discutia a consciência de Krishna hora após hora. Nas noites ele dava aula e realizava kirtana. Prabhupada teve de defrontar-se com um problema em Vrindavana. Gurudasa informara-lhe que o Sr. S. queria tomar de volta 15 metros da terra doada, alegando que a construção não estava progredindo rápido o bastante e que ele jamais pretendera doar a porção frontal. Ele pensava em utilizá-la como lojas, talvez até como um posto de gasolina. Prabhupada ficou alarmado. Se o Sr. S. tomasse de volta essa parte da propriedade, arruinaria o esquema do templo e tornaria a doação uma farsa. De que adiantaria a terra sem o devido acesso a ela? No interrogatório ulterior, Prabhupada ficou sabendo que Gurudasa ainda não receberam a verdadeira escritura. Prabhupada ficou imensamente perturbado, todavia procedeu calma e atentamente. Disse que Gurudasa deveria conseguir imediatamente a escritura com o escrivão e ao redor da propriedade construiu bem alto um muro de tijolo. O secretário de Prabhupada telegrafou ao Sr. S. que estava ausente de Vrindavana. Hare Krishna, Prabhupada agora em Vrindavana até o dia 13. Defina agora o pedaço da frente como prometido. O Sr. S. telegrafou sua resposta. A parte da frente da terra será utilizada para outros propósitos, como decidido anteriormente, segue a carta. De repente parecia que Prabhupada tinha em suas mãos outro caso Bombaim. Entretanto, a ação do Sr. S. confirmada a premência de Prabhupada em concluir a construção. Se a terra já estivesse murada e o templo construído, estaria fora de cogitação que o Sr. S. querer reaver a terra. Agora os seguidores de Prabhupada podiam ver com clareza as razões por que ele os atiçava. Ele se mantivera atento, chegando mesmo a ter sido pesado e a criticar, mas por boas razões. A oposição apresentada por Maya à consciência de Krishna sempre estava presente, de modo que os devotos relaxassem sequer um momento, poderia sofrer grandes perdas. A pergunta, por que ter pressa? Por que ficar tão ansioso para construir um templo agora mesmo? Jamais deveria ter sido feita essas perguntas. Esta era a pergunta do principiante, do preguiçoso. Enquanto o movimento para a consciência de Krishna não tivesse templo em Vrindavana, existiria a ameaça de que jamais pudesse haver um templo. Prabhupada escreveu a um amigo de Calcutá. Essa afirmação de K causou-me muita preocupação. Ele me disse pessoalmente que, sob o comando de Srimati Radharani, doou-nos a terra em caridade. Já investimos lakhas de rúpias na construção de um templo e agora, se ele utiliza a parte dianteira para outros propósitos, ficará muito prejudicada a visão do templo. Por favor, procure o Sr. N.S., irmão de K, e acerte tudo isso, de modo que possamos continuar com o nosso trabalho progressivo de construção.
Por gentileza, trate disso com muita urgência. Estando o Sr. S. ausente de Vrindavana, Prabhupada aproveitou a oportunidade para falar com os irmãos do Sr. S., bem como os advogados deste. Ele informara-lhes que o que fora doado em nome de Srimati Radharani não poderia ser tomado de volta. Pelo menos por enquanto, os associados do Sr. S. concordaram em que o Sr. S. não tinha uma posição sólida. Enquanto isso, os operários estavam trabalhando rapidamente para construir em volta da propriedade um muro de 3,5 metros de altura. Eram 4 da manhã. Prabhupada sentava-se na fria escuridão com uma pequena lâmpada de escrivaninha brilhando perante ele. Tendo se levantado da cama às 2 e entrado no seu quarto principal para ditar os significados do Srimad Bhagavatam, ele agora sentava-se em silêncio. Ele usava um gorro de malha de lã que lhe cobria as orelhas, uma suéter, e ao redor de seus ombros uma chadar de lã cor cinza. Seu servo, sentado do outro lado das portas duplas, espiava para ver o que seu mestre espiritual estava fazendo. Em sua última visita aos Estados Unidos, Prabhupada adquirira um novo secretário-servo, Swarupa Dasa Goswami. A despeito do frio, o novo assistente de Prabhupada sentia-se feliz de estar em Vrindavana e de ficar na intimidade de conviver tão próximo de seu mestre espiritual. Prabhupada tocou seu sino. O servo saltou, abriu as portas duplas e entrou no quarto. No canto recuado do amplo quarto, sentado à escrivaninha, ele viu Prabhupada parecendo grave e místico, com seus olhos belamente intensos cintilando. Enquanto prestava reverência, Satsvarupa pensava em sua grande fortuna de estar ali com seu mestre espiritual. Quando Prabhupada sentou-se ereto, Satsvarupa o viu fazer um gesto discreto e sentiu que Prabhupada estava admitindo o quão afortunado era seu servo. Sentando-se no chão, no outro lado da escrivaninha, Swarupa encarava Srila Prabhupada. Com respeito e veneração, ele ficou tenso, preparado para fazer tudo o que Prabhupada pedisse, e, no entanto, temeroso de que o pedido pudesse ser algo que ele não soubesse como fazer. Consiga o livro Krishna, volume 2, disse Prabhupada. Seu servo correu e pegou-o na prateleira, retornou e novamente sentou-se. Leia a história do rei Nriga, disse Prabhupada. Embora concisas, as ordens de Prabhupada eram completas. Seu servo ficou esperando, ponderando se havia algo mais. Ele abriu o livro, então hesitou. Em voz alta, perguntou ele. Prabhupada assentiu. E seu servo pôs-se a ler alto. Contudo, logo Swarupa ficou intrigado, querendo saber por que Prabhupada estava mandando que ele fizesse isso a estas horas da manhã, quando geralmente estava ditando o Srimad Bhagavatam. Enquanto Swarupa lia alto, Prabhupada sentava-se imóvel, não dando qualquer indício de que estava insatisfeito ou mesmo ouvindo. Nesse silêncio, Satsvarupa captou muito bem sua própria voz enquanto lia e escutou atentamente a história. A história explicava que o rei Nriga doou aos brahmanas muitas vacas em caridade. Entretanto, certo dia, uma vaca percorreu o caminho de volta e entrou no rebanho do rei Nriga. De modo que o rei, sem o saber, deu-a em caridade a outro brahmana. Mas enquanto o novo dono estava levando a vaca consigo, o antigo dono voltou para pedi-la de volta. Surgiu então uma discussão entre os dois brahmanas. Apresentando-se perante o rei Nriga, eles acusaram que ele pegara de volta uma vaca que anteriormente dera em caridade, um grande pecado. Perplexo, o rei Nriga
muito humildemente ofereceu a cada brahmana 100.000 vacas em troca dessa única vaca. Todavia nenhum dos dois aceitou, pois segundo a lei de Manu, ninguém, nem mesmo o governo, não pede em nenhuma circunstância tirar a propriedade de um brahmana. Consequentemente, ambos os brahmanas partiram irados e, por causa disso, o rei Nriga teve que aceitar seu próximo nascimento como uma lagartixa. Enquanto o servo de Prabhupada continuava lendo, ele obteve uma súbita impressão de que Prabhupada pedira-lhe que lesse esta história para expor quão enganador era seu próprio servo. Em pânico, ele tentou pensar em como cometer a ofensa de roubar seu mestre espiritual. Ele não pôde pensar em nada errado, até que lembrou-se de ter pegado um par de meias que Prabhupada recebera de presente. Onde quer que fosse, Prabhupada estava sempre recebendo presentes, e era praxe sua, após ter várias meias e cachecóis e assim por diante, dá-los a seus discípulos. Prabhupada usava apenas uma fração das coisas que recebia. Então, porque estava frio em Vrindavana, Swarupa, que estava sem meias, pegaram um par que parecia barato. Certo é que seu mestre espiritual jamais desejaria usar. Ele presumira que Prabhupada não objetaria, mas agora sua enganação estava indiretamente revelada. Concluída a história, Prabhupada ficou calado, e assim também procedeu seu servo. Talvez Prabhupada esteja dormindo, pensou Satsvarupa, embora não ousasse dizer nada ou mesmo mover-se. Ambos sentavam-se imóveis, Satsvarupa olhando para o livro e às vezes para Prabhupada, aguardando um sinal. Passaram-se 5 minutos. Finalmente Prabhupada disse: agora pegue esse capítulo e o datilografiou. Seu servo aceitou a instrução e levantou-se para sair. Mas ainda não estava claro por que ele lera a história e por que iria datilografá-la. Então Prabhupada falou novamente: agora desejo ditar uma carta. Satsvarupa tinha consigo um bloco e ele sentou-se e imediatamente pôs-se a escrever as palavras de Prabhupada. A carta era para o Sr. S. E Prabhupada mencionava a terra que o Sr. S. doara e o desejo que esse acalentava de tomar de volta os 15 metros dianteiros. Ele lembrou ao Sr. S. que, segundo o acordo original, este doara a terra inteira com a ascensão de Srimati Radharani. Como poderia ele dizer que agora a estava tomando de volta? O Sr. S. deveria fazer a gentileza de reconsiderar o que estava propondo. A esse respeito, Prabhupada estava anexando a história que o Srimad Bhagavatam narra a respeito do rei Nriga. O Sr. S. deveria lê-la e considerar as implicações. O servo de Prabhupada sentiu-se aliviado, mas ele também sentiu que sua culpa era válida e que ele deveria tomar todo o cuidado de não se tornar familiar demais com as posses de seu mestre espiritual. Ele também aprendera outra lição: seu próprio ponto de vista pessoal acerca de Prabhupada era inteiramente subjetivo. Embora ele tenha estado com Prabhupada, não compreendera corretamente os pensamentos e os motivos de Prabhupada. Sentiu que talvez não fosse o único discípulo que às vezes cometia esse erro. Podemos tentar compreender os aspectos multifários de Srila Prabhupada, mas não devemos com isso ficar pensando que iremos compreender por completo. Nem mesmo os secretários do GBC e outros devotos de proa que lidavam diretamente com Prabhupada durante seus negócios não conseguiam depreender o que Prabhupada estava pensando. Satsvarupa Maharaj decidiu que era melhor sempre seguir as instruções de Srila Prabhupada e, voltando ao quarto adjacente, passou a datilografar a história do rei Nriga.
Ao amanhecer, Prabhupada saiu de sua casa e caminhou até a Alameda Poerenta, e os devotos da ISKCON de Vrindavana fizeram-lhe companhia em sua caminhada matinal. Enquanto caminhava, pôs-se a dizer que um dos devotos reclamara de que a eletricidade estava sempre faltando. O devoto dissera que a Índia era avançada em conhecimento espiritual e que o Ocidente em conhecimento material, e que os dois deveriam unir forças. Prabhupada concordou. Sim, disse ele, essa é a minha missão, uni-los. Prabhupada atingiu a estrada Chatikara, diante da propriedade, e no meio da estrada pôs-se a caminhar na direção a Delhi. Grandes árvores de nim margeavam a estrada. Ao lado material da vida também é necessário, continuou Prabhupada. No Ocidente, até para barbear-se, eles usam uma máquina. Isso é muito bom, mas também está sendo abusado. Tudo visa a sensação de coceira, o sexo, que é insignificante e abominável. Toda a inteligência está sendo empregada, como a do cão ou do gato. Prabhupada fez uma pausa e um devoto perguntou: Prabhupada, como podemos compreender que Vrindavana é a morada de Krishna? Parece haver tanta contaminação em Vrindavana. Isto porque seus sentidos são impuros, disse Prabhupada. Mas quando seus olhos estiverem untados com o bálsamo do amor, então você poderá ver Vrindavana. Não julgue Vrindavana através dessa manifestação externa. Enquanto Prabhupada caminhava ao longo da estrada, muitas pessoas saudavam-no, a ele e a seus discípulos, exclamando: Jai Radhe, Hare Krishna. Alguns até tiravam os sapatos e prostravam-se perante Prabhupada, que de mãos postas respondia a seus respeitos, acenando com sua cabeça e dizendo Hare Krishna. O grupo compacto que caminhava no fresco ar matinal passou por campos, ashrams e bosques. Eles ouviam o canto de muitas variedades de pássaro, pardais, papagaios, cucos, pombos e pavões. A cana-de-açúcar já estava alta e pronta para a colheita. À medida que Prabhupada continuava caminhando, as grandes árvores de nim cediam lugar às espinhosas arvorezinhas de acácia, e rebanhos de vacas e búfalos pastavam nos campos. Prabhupada continuou por meia hora. Então, voltando-se, ele percorreu o caminho em sentido contrário. Na beira da estrada, ele passou por um homem vestido com a simples roupa branca de Babaji, aquecendo-se diante de uma fogueira feita de galhos. Prabhupada disse que o Shad Goswami Astakam, de Srinivasacharya, define as verdadeiras qualidades da pessoa que está na ordem renunciada. A canção glorifica os 6 Goswamis que abandonaram seus postos de ministros do governo e tornaram-se mendicantes, aceitando somente uma roupa e pensando sempre em Krishna e nas gopis. Vrindavana é a dádiva de Rupa e Sanatana Goswami, disse Prabhupada. Eles escreveram muitos livros, de modo que as pessoas pobres pudessem tirar proveito e tornar-se conscientes de Krishna. Hoje em dia vemos em Vrindavana muitas pessoas que tentam imitar Rupa Goswami, mas elas jamais deveriam aceitar a indumentária de Rupa Goswami, especialmente se não podem abandonar esse hábito de fumar cigarro. Foi a contribuição de Bhaktisiddhanta Sarasvati que não devemos saltar e tentar mudar nosso traje de repente. Devemos procurar as almas autorrealizadas e delas ouvirmos sobre a verdade absoluta. Prabhupada disse que especialmente seus discípulos que moravam em Vrindavana deveriam tornar-se Goswamis. Quer grihastas, quer sannyasis deveriam viver com simplicidade e praticar austeridades e ocuparem-se 24 horas a serviço de Krishna.
Prabhupada sentou-se em seu quarto e conversou com Gunarnava sobre finanças. Onde estão as contas? Perguntou Prabhupada. Estou guardando as duplicatas, Prabhupada, explicou Gunarnava, mostrando-lhe como juntar as contas aos recibos. Teja está guardando as originais em Delhi. Isso é só uma explicação, replicou Prabhupada. Sou um auditor, não sou a ser Bhaktivedanta Swami. Será que você não compreende? O auditor deseja ver as contas e não ficar ouvindo suas simples desculpas. Por todo dia, Prabhupada chamava Gurudasa Surabi, o Sr. Lahadi, o engenheiro, e até um empreiteiro, o Sr. Ali Books. Embora o empreiteiro fosse muçulmano, Prabhupada pediu-lhe, por favor, faça um bom trabalho, pois esse é um templo de Krishna. Se você trabalhar muito bem, Krishna abençoa-á. Prabhupada assegurou-lhe que dinheiro não seria problema e providenciaria para que seus templos nos Estados Unidos se enviassem $10.000 por mês até que a construção terminasse. Ela terminará em Janmashtami, perguntou Prabhupada. Sim, disse Gurudasa com firmeza, isso acontecerá.